Olá, chegamos à nossa aula de número 6, né? Após termos vivenciado todas as etapas da pesquisa estatística, né? Na aula passada nós vimos a apresentação dos dados em tabelas, os tipos de séries estatísticas, temporal, geográfica e específica, principais tipos de gráficos que variam de acordo com a série estatística que estamos trabalhando, os elementos obrigatórios de um gráfico e erros comuns de escala na construção de um gráfico. Na nossa aula de hoje vamos ver medida de tendência central, noção de medida de dispersão e a questão principal da estatística, que é a interpretação dos resultados, né? Porque a estatística tem sido muito visto como matematizada na questão apenas do cálculo. E o que tem de fundamental na estatística é interpretar esses resultados, né? Interpretar os gráficos, interpretar as tabelas, fazer as medidas de tendência central para entender qual é o ponto principal de cada um dos dados. Então, isso nós vamos ver nessa aula de hoje, ok? Então, para analisar um conjunto de dados, muitas vezes é necessário obter um único valor que represente toda a amostra em estudo. Esse valor é usualmente obtido pelas medidas de tendência central. As medidas de tendência central abordadas serão a média, que vocês conhecem bem, que vocês trabalham com isso há muito tempo em relação à nota de vocês, a moda e a mediana. Então, a média de um conjunto de dados é a soma dos dados dividida pelo número de elementos. No nosso caso, as 12 alturas, 1,13 m, 1,21 m, 21 m, 22 m, dividido por 12, deu uma média de 1,31 m, que estaria aqui, correto? Vejam que a média ela foi influenciada pelo valor de 1,80 m, que é muito maior do que a frequência aqui, né? Então, provavelmente isso fez com que esse dado vá para 1,31 m. Vamos ver lá na frente as outras medidas. A moda, como o próprio nome diz, é muito ligada à questão do que mais acontece, né? Nós mulheres sabemos muito bem o que é moda, né? Ah, não vou usar tal roupa porque ela não está em moda. Ou seja, não é o que mais acontece agora, né? O que mais acontece está na moda. Então, a moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Muitas vezes, não acontece só uma moda. Por exemplo, eu não tenho só um tipo de brinco. Eu não uso só aquela moda de brinco. Dependendo do que eu estou querendo analisar, eu vou ter várias modas diferentes que a gente vai ver aqui. Pode ser bimodal ou multimodal. Então, vamos lá. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados, serve para indicar as regiões das máximas frequências. No nosso caso, a gente vai ter uma variável multimodal no caso da altura. Porque vocês percebam que o que mais acontece duas vezes. 1,21 m, 1,22 m, 1,25 m e 1,27 m. Acontece duas vezes. Se só tem um valor que é o maior, que é o que acontece mais vezes, eu chamo de moda. Se eu tenho dois valores, eu chamo de bimodal. E se eu tenho vários dados que se repetem, que é o nosso caso, nós somos multimodal no caso da altura, correto? E a mediana? A gente também usa muito isso no nosso dia a dia. A mediana é o valor que caracteriza o centro de uma distribuição de frequência. A gente costuma dizer assim: fulaninho é um aluno mediano. Ele nem é o melhor, nem é o pior. Ele está ali por onde? Pelo meio, né? Se eu tenho 7 pessoas na sala, ele está no meio, ele é o meu aluno mediano, correto? Então, divide um conjunto ordenado de dados em duas partes iguais, 50% para um lado e 50% para o outro. E no nosso caso, que nós não temos um número ímpar para ter 50% para um lado e 50% para o outro, o que é que eu faço? Nós temos 12 valores. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para cá. 1, 2, 3, 4, 5. No meio eu tenho quem? 1,25, que por coincidência é o mesmo valor. Então, ao somar 1,25 mais 1,25, eu vou ter 2,5.
dividido por 2, obviamente, vai dar 1,25. Então, a nossa mediana é 1,25. Então, vejam, eu tenho um dado, uma média de 1,31. Eu tenho uma multimodal, então eu tenho 1,21 duas vezes, 1,22, 1,25 e 1,27, duas vezes cada. E a minha mediana, ela está em 1,25, que é por aqui. Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Uma comparação entre as medidas para entender qual melhor representa os nossos dados, né? Por exemplo, a média, ela reflete cada valor, certo? A vantagem dela é essa. Mas a desvantagem dela é que ela é afetada por valores extremos. Você viu que 1,80 m puxou meus dados para 1,31, minha média. A mediana, ela é menos sensível a valores extremos, como o caso da média. Mas quando a gente tem um número muito grande de dados, fica difícil, vários tipos de dados diferentes, fica difícil da gente saber se aquele valor mediano corresponde mesmo, melhor representa nossos dados. E a moda é o que acontece com maior frequência. Então é utilizada apenas quando um valor da série ocorre com maior frequência de vezes. Digamos que acontecesse o número 1,26 m 3 vezes. Então ela seria a nossa moda. Então seria mais fácil para representar dependendo do que eu quero. Vamos lá. Digamos que eu quisesse aqui com esses dados vender um determinado produto, certo? O que é que eu faria? Eu quero ver qual é a altura que mais acontece, porque eu quero vender para esse público aqui, porque eu vou ter aqui 8 oportunidades de venda. Então eu ponho alguma coisa que caiba em pessoas com 1,21 m, 22, 25 e 27. Mas se eu quero ter uma ideia mais ou menos da minha turma, da altura, né, para fazer um balanço, por exemplo, eu posso pegar a média ou a mediana, né? No nosso caso específico, o melhor dado que representa a nossa altura dos alunos é a mediana, com 1,25 m. Porque vejam, a média está em 1,31. Percebam que aqui nos nossos dados, 1,31, a gente não tem ocorrências aqui, né? A gente depois tem ocorrências em 1,32 e 1,80. Na moda, a gente tem 4 valores que ocorrem 2 vezes. E a mediana não, ela está 1,25 e você perceba que ela também está junto com a moda, né? Ela também acontece na moda. Então, quem melhor representa a altura da nossa turma? A nossa turma tem uma altura mediana de 1,25 m, correto? Medidas de dispersão. As medidas de dispersão ou variabilidade são utilizadas para encontrar o grau de variabilidade ou de dispersão dos valores observados em torno da média. Servem para medir a representatividade da média e destacam o nível de homogeneidade ou heterogeneidade dentro de cada grupo estatístico analisado. Por exemplo, eu tenho que a média da turma costuma ser nota 7. A média, eu somei todo mundo e dividi os 12 alunos e eu tive uma média 7. No entanto, eu percebi que o que mais aconteceu foi o número 5. As pessoas tiraram 5. Mas por causa de 3 alunos que tiraram 10, entendeu? Essa média subiu para 7, ou seja, eu tenho uma dispersão muito grande nos dados. Pessoas com valores muito bons, 10, outros com 5. Então eu preciso calcular isso e ver o que melhor representa nossos dados. No nosso caso, nós não vamos trabalhar com isso, não vamos pedir que vocês calculem isso, ok? É só para que vocês tenham uma noção do que é uma medida de dispersão. E aí a interpretação dos resultados. É importante destacar que uma pesquisa não termina com a organização, com a criação de tabelas, com a criação de gráficos. O que há de mais fundamental numa pesquisa é responder às questões que deram origem à pesquisa. Agora nós vamos responder às questões de pesquisa e socializar os resultados, correto? Vamos continuar no nosso exemplo lá na interpretação dos resultados. Vejam, nas aulas anteriores, nós apresentamos a escolha do tema de investigação, como foi a formulação de questões da investigação,
Quais foram as hipóteses que nós temos em relação aos dados? Construímos um instrumento de pesquisa. Tivemos alguma noção de probabilidade para selecionarmos nossa população de estudo. Coletamos os dados. Tratamos os dados. Construímos tabelas, gráficos e agora calculamos as medidas de tendência central. Correto? Agora vamos lá. Queríamos saber o perfil da turma de arte do curso de Caruaru. Lembrem que nós tínhamos como hipótese que a turma seria de adultos e moradores de Caruaru. Encontramos 11 crianças, tem um erro aqui, tá? E um adolescente. A medida de tendência central que mais representa os dados da altura dos alunos foi o quê? A mediana com 1,25 m, correto? Queríamos saber o perfil da turma em relação a isso e em relação a ser moradores de Caruaru. As 12 pessoas que responderam o questionário estavam distribuídas da seguinte maneira: 4 pessoas em Recife, 4 em Agrestina, 3 em Santa Cruz e 1 em Olinda. Nenhum morador de Caruaru. O que aconteceu? Tínhamos como hipótese moradores de Caruaru. Das 12 pessoas que responderam o questionário, não havia nenhum de Caruaru. Morador de Caruaru. O sinal vermelho, como nenhum morador de Caruaru. Ao analisarmos o questionário, percebemos que não existia a opção Caruaru no local de nascimento. E outra coisa, a nossa hipótese era em relação a saber sobre moradores de Caruaru. E no nosso questionário, nós perguntamos sobre o local de nascimento. Então, esses dados eles precisam ser refeitos, né? Porque eles não representam, pelo menos em relação à cidade, o perfil da turma. Pode ser em relação à altura, pode ser em relação ao sexo, mas essa variável, moradores de Caruaru, ela ainda existe nos nossos dados, correto? Então, a altura de maior frequência está entre 1,30 m e 1,47 m. A moda foi bimodal. A moda dos dados foi bimodal, ou seja, do ano de nascimento. 4 pessoas nasceram em 2009 e 4 em 2010, em relação ao ano de nascimento. 8 pessoas, ou seja, a moda é sexo feminino, 8 pessoas, e 4 pessoas do sexo masculino. Sendo 4 crianças do 2º ano de ensino fundamental, 3 crianças do 3º ano, 3 do 1º ano e 1 pessoa da 3ª série do ensino médio. Então veja, gente, na aula de hoje nós vimos as medidas de tendência central, noção de medidas de dispersão e a questão fundamental, que é a interpretação dos resultados, que é isso que vocês vão colocar agora no fórum para a gente, né? O que é que vocês tinham como problema de pesquisa, né? Como vocês coletaram esses dados, com quantas pessoas se coletaram esses dados, construíram o banco de dados, construíram tabelas, construíram gráficos, viram as medidas de tendência central e agora vocês vão interpretar os dados da pesquisa de vocês, correto? Espero que vocês tenham quebrado um pouquinho do medo da estatística, tenham percebido que estatística não é matemática, estatística é interpretação, né? Que a partir dessa interpretação nós vamos tomar decisões. Vocês, como futuros administradores, vão precisar muito coletar esses dados da empresa, para saber, por exemplo, o que é que eu compro em dezembro de 2017. Se eu fizer um levantamento do que aconteceu em 2016, 2015, levando em consideração algumas variações, nós vamos ter uma ideia mais ou menos do que é que eu preciso comprar para vender em 2017, para vender em 2018, né? Então, a estatística, ela se utiliza de dados para fazer previsões para o futuro, ok? Muito obrigada, foi um prazer ter vocês e espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho as nossas aulas e que tenham uma excelente aprovação, não só na disciplina, como de uso na vida da estatística, ok? Essa aqui é a referência que nós utilizamos da apostila. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.